Boa noite, pessoal. Boa noite. A Isa, tudo bem, Isa? A Vera. Mãe. Tudo bem, mãe? Minha mãe presente sempre nas lives aí. Agora sim, os convidados ilustres da noite. Fala, Kiki. Meu irmão de Brasília. Deixa eu fixar o comentário aqui. Agora sim. Como assim que o LB refletem na família? Gustavo. Grande Gustavão de São José. Trabalha bastante lá, um osteopata. Tem uma clínica muito bacana e trabalha bastante com as 5 leis, né, Gustavão? Um grande divulgador das 5 leis. Muito bom tê-lo aí com a gente. Muito bem, agora sim, né, pessoal? Quem que tá aí na live agora que presenciou a minha gafe ao vivo? Bate uma palminha aí quem presenciou. Para quem não presenciou, eu vou contar. Eu confundi a live. Confundi o horário dela. Normalmente nossas lives são às 8 horas. E por conta dos convidados, hoje vai ser às 8h30. Então eu acabei entrando mais cedo. Mas foi legal, a gente bateu um papo aí. Agora sim, ó, nossos convidados aí. Rômulo, André Shedek e o Rafa Correia. Bom, hoje a live então, pessoal, como assim que o LB reflete na família? Teremos como convidado essas pessoas que eu acabei de citar, muito queridas, meus amigos, meus irmãos, meus parceiros de trabalho, na vida pessoal também, fora, né, dos cursos, das aulas. A gente tem uma relação muito bacana. E além da osteopatia, outra coisa que nos une são as 5 leis. E a ideia é a gente trocar, bater um papo aqui com vocês sobre as nossas experiências, principalmente familiares, né? O quanto que as 5 leis impactou cada um de nós, o que mudou na nossa vida, como que a gente utiliza esse conhecimento em nossas vidas, né? Então, muito bem. Vamos fazer o convite aqui. A gente vai utilizar pela primeira vez essa ferramenta nova do Instagram, na qual a gente consegue participar com mais pessoas, além daquelas 2 que até então era permitido. Agora é possível participar 3 até 4 pessoas. Então, eu vou fazer o convite. Fala, Rafa! Tudo bem? Mas o que eu falo? Pedroca. Eu não estudei, 5 LB em família, né? Tudo bem, Pedroca? Sobe aí, peraí. Cadê o Rafa? Peraí. Rafa, dá um oizinho, Rafa, pra eu te achar aqui. Oi! Ah, outro Rafa. O Rafa Correia. Olha aí, virar pra câmera. Rafa Correia. Ele tá aqui, Rafa. Eu não tô te achando, Rafa. Pede pra participar aqui. Conseguiu, Rafa? Oi? Bom, vou aguardar o Rafa dar um oizinho aqui para eu localizá-lo. Já foi? Enquanto isso, eu vou conversando com o Pedro, filho do Shedek. Fica aí, Pedroca. Fica aí, Pedro. Rafa Fica aí, tá Pedro. aparecendo aí. Rafa sempre tá aparecendo na câmera. Ele tá atrasado.
Fala, Vini. Fala, meus queridos. Beleza? Agora sim, o Rafa apareceu. Ah, vai aparecer pelo jeito. Para pra ele enviar um convite aí, amigo. Ô, Rafa, tenta pedir você, porque não tá me dando a opção. Pede você o convite. Tá tudo atrasado. Parece que... Será que tá dando só... Aqui, ele já pediu. Pronto. Agora sim. Aí sim, hein? Aê! Boa, Rafa. Oi, pessoal. Eu- Sim. Valeu, gente. Ó, estão falando que a genética é incrível. Como que vocês são parecidos? O Ariel, Nossa, olha isso aí. a Rafinha. O Rafa com o Rômulo. Ela já aparece, né? Só o Pedro do Chejek que estão procurando o pai ainda. Vou te mostrar a foto minha pequena. Tá guardada, cara. É a barba, né, Chejek? É a barba. Exato. Queria que o moleque com 6 anos tivesse barba. Ai. Beleza, meus queridos amigos. Agora sim, sem falha no horário. Tava comentando com o pessoal que não presenciou a gafe minha, de ter começado a live às 8 horas. Foi muito engraçado. Dei poucas risadas aqui. Sensacional. Bom, deixa eu fazer uma apresentação. Devia, comi bola. Mas quem presenciou aí vai guardar na memória. Muito bem, gente. Ó o Rodriguinho, rachando a risada aí. Rodriguinho, botei a culpa em você, cara. Rodriguinho errou aqui no ponto, aqui, ó, deu informação errada, ó. Nosso backstage. Bom, pessoal, vamos lá então. Mais uma live pela 5LB Brasil. Uma live de hoje com pessoas muito queridas. Estava dizendo aqui, né, como nós somos unidos aí pela osteopatia, pela fisioterapia, pelas 5 leis um pouco depois, e na vida pessoal, né, o quanto a gente também compartilha de momentos juntos, em família, quanto a gente troca de ideias, de experiências. E a gente pensando sobre o que fazer, né, na nossa próxima live, principalmente eu e o André. E aí o André deu a ideia, pô, o que você acha da gente convidar o Rômulo? E aí o Rafa também já estava no gatilho, essa ferramenta nova do Instagram, falando, bom, vamos fazer uma live nós 4 e vamos testar essa ferramenta. Mas o que a gente vai falar? Bom, vamos falar sobre 5 leis, obviamente, mas vamos conversar do que a gente conversa normalmente quando a gente se encontra, né? As nossas experiências, as nossas angústias, nossos anseios, nossas descobertas. E então, como a gente anunciou, a ideia é falar sobre as 5 leis, como elas refletem na família, um bate-papo aí bem descontraído, falando das nossas experiências. E então, aí com o Rômulo, eu não sei se para vocês é da mesma forma, levanta a mão aí, Rômulo, só a pessoa saber quem é você. Aí o André Chejek. Tem um delay. E o Rafa Correia. Muito bem. Bom, vou passar a palavra para o André aí para falar alguma coisinha pessoal. Se apresentar. Não, marcamos sexta-feira, né? Happy hour. Happy hour. Ó, 60 pessoas, cara, na sexta-feira. Funciona bem, né? Acho que funcionou por causa do lockdown, né? Todo mundo em casa, não tem o que fazer, vamos ver esses 4 aí. Minha mãe tá aí, um beijo, mãe. Muito bem. Bom, vamos fazer assim, eu já vou passar a palavra para vocês, mas vocês já poderiam ir adiantando
inicialmente, acho que podia se apresentar, falar um pouquinho, né, do que faz, da profissão, e eu acho que seria legal começar compartilhando, até para o pessoal ter uma ideia, né, sobre como iniciou, como a gente se iniciou no mundo das 5 leis, mas como ela apareceu na vida de vocês. Qual o momento, qual foi a necessidade que vocês tiveram, e aí a gente começa o bate-papo. Começando com o André, para os nossos convidados e se soltando aí. Se bem que o Romulo já está acostumado já com live, né? Pega bem live, Romulo. Bom, eu comecei a ouvir pela primeira vez isso com um professor da Escola de Madrid que veio da Espanha, o Elício, né, ele veio dar aula para a gente, ele comentou alguma coisa, na época era uma sensação, tinha uma questão a ver com câncer, única coisa que ele tinha passado, bem estranho. E depois, você falou do Gustavão aí, de São José dos Campos, até mandar um abraço. O Paulo me mandou, vai ter um curso assim lá em Florianópolis, vamos lá fazer 9 dias direto e tal. E eu, na época que o Elício passou, ele tinha passado um PDF em espanhol sobre as 5 leis. E aí eu tinha isso, tinha dado uma olhada para compreender, mas só na introdução. E aí, quando o Paulo comentou isso, eu entrei no site para ver, eram 9 dias de curso. E aí a gente foi lá, eu, o Juliano Ada, o Paulo e o Gustavo. Né? E aí comecei a compreender a amplitude do negócio, e aí começaram a cair várias fichas. Né? Na primeira experiência a gente vai se refletindo nesses ensinamentos, né? E vendo familiares, pessoas próximas, e tentando ir fazendo as conexões. E foi assim que começou, né? Nesse caminho. Foram 10 anos aí nessa brincadeira. Maravilha. Rômulo. Vou ficar de moderador. Valeu. Tô de moderador aqui. Você é o âncora. Luciano Huck aqui. Tá dando eco, eu vou falar agora, tá lançando lixo, né? Bom, sou Rômulo, fisioterapeuta, osteopata. Conheci a 5 Lei, eu acho que faz uns 10 anos, através da André Chediek, que já tinha feito o curso, eu acho que em Florianópolis, que ele tinha feito. E conversando com ele, fiquei maravilhado de entender esse processo da doença. E eu fui procurar o curso para mim, assim, né? Tentar entender muito o processo meu. E foi sensacional. Voltei do curso, fiz em São Paulo, também aquela imersão que era de acho que 9, 10 dias. E foi algo sensacional, assim, para a minha vida, família. E a partir do curso, a gente foi trazendo a esposa também para o curso, e trazendo para a família, e também para entender muitos pacientes, né? Mas, assim, a minha visão inicial foi exatamente isso. Foi entender os processos. O eco tá babando. Tá muito Legal. O pessoal tá falando que tá dando muito eco. Tá. Aqui tá com pouca mobília. Vamos mudar de vez. Mas será que... Eu aqui só me mexi. Eu vou falar com os cursos. Mas acho que também vai Ou chega pra trás. Muito, né? Chega pra trás e fala todo mundo. Problemas técnicos. Eu tive a impressão que o Rômulo passou atrás de você, do André, depois do Rafa, mas acho que foi impressão. Impressão. Bom, e aí, Rafa, e você, meu amigo? Só fazendo um parênteses, né, o Rômulo contando me remeteu a uma história. Tive um trilho, né, já linkando o Volga 5 Leis, mas de que nós 3 estávamos juntos no nosso primeiro curso de 5 Leis. Eu, Rafa e o Rômulo, lá em São Paulo. Se não me falha a memória, foi 2012 ou 2011. 2012, talvez. E
E é isso, só um parênteses aí que me remeteu a essa lembrança. E aí, Rafa, e você, como é que foi para você? Como é que você conheceu as 5 leis? Olha, eu conheci as 5 leis através dos amigos que eu aqui também, com o Paulo, também, por causa das conversas com o Paulo, com o Gustavo. Um abraço para você, Gus. Nós fomos colegas de turma, né? Lá na simpatia. Através do Juliano também, né? Um amigo muito querido. Então, eu fui realmente muito interessado, muito maravilhado, né? E quando eu fiz o curso, achando que eu falei, nossa, vou aprender esse negócio aí, vou arrasar com o paciente, né? Foi meio sem saber o que é, sem noção. E foi sensacional, porque o curso foi para mim, né? Isso aí é acordoado do curso. Achei tão sensacional que eu acabei repetindo esse curso. Se não me engano, foram 4 vezes que eu fiz o curso básico. Foi muito legal. E realmente, como o Romulo falou, depois eu trouxe a família, né? A minha mulher, a Patrícia fez. Isso é muito bacana quando a gente está em família. Os dois vão falando a mesma língua. Isso é muito bacana, muito bom. Né? E isso ao longo do tempo veio ajudando a gente na vida pessoal. E depois, quando os filhos chegaram, entendeu uma série de coisas. Porque a criançada é muito biologia, né? Biologia pura, sabe? Tem. Você vê aquilo muito nítido. Então foi assim. Né? Tive a honra de conhecer o Luiz Felipe, uma pessoa espetacular. Né? Então, esse foi o contato. Legal, maravilha. Ó, o pessoal está falando que está dando eco ainda. Se vocês puderem. Vou tentar mudar de lugar aqui. Tá bom. Beleza. Não, pega aqui, ó. Então tá bom. Bom, uma coisa que o Rafa falou que eu acho muito interessante é, não só o Rafa, mas o Rômulo, né? Mas o quanto o curso, muitas vezes, a gente acaba indo atrás e buscando por uma necessidade nossa clínica, né? Para ajudar o paciente. E quando a gente chega no curso, a gente leva uma paulada, né? Porque, na verdade, quem mais é impactado pelo curso somos nós mesmos. Muitas fichas acabam caindo, né? Muitos processos acabam surgindo na nossa mente. Eu mesmo, depois desse curso em São Paulo, eu não sei se o Romulo vai lembrar, mas acho que no 3º dia, porque era aquele formato de 4 dias seguidos, no primeiro módulo, e depois tinha outros 4 dias, né? Mas lá para o 3º, eu já estava, né, numa PCL, com o nariz escorrendo, e comecei a ter uma reação cutânea aqui, ó. O André não estava nesse curso, mas a gente, eu acho que poucas semanas depois, a gente foi para o CIOST, em Portugal, André. Ficamos alguns dias juntos e, não sei se você lembra, eu estava com uma reação alérgica aqui, né? Alérgica, entre aspas, aí. Eu lembro até o Rinês olhou, pô, Vinícius, acho que você está com uma alergia na pele. Eu falei, Rinês, estou com uma alergia. Então, ali foi o início de um processo muito interessante, de muito crescimento para mim. E eu fui um desses que procurou o curso pensando em ter mais possibilidades com meus pacientes, mas eu acabei sendo quem mais aproveitou, foi mais impactado, e obviamente depois a gente acaba colocando em prática na clínica. Né? E outra coisa que o Rafa falou muito interessante é o quanto com esse conhecimento nós começamos, né, a enxergar de forma diferente os processos, começamos a mudar, e o quanto em casa, né, principalmente a esposa, que é quem está o tempo todo com a gente ali, né? No nosso caso, nós 3 que somos casados, e o quanto que elas veem a mudança e falam, poxa, quero ver qual é que é dessas 5 leis, né? Aconteceu com o Rafa, aconteceu com o André, aconteceu comigo,
né? Aconteceu com o Romulo, a Gra veio fazer o curso aí recentemente com a gente. E comigo também não foi diferente, né? A Laura, alguns tempos depois, ela acabou fazendo as 5 leis. E a gente vê como um processo muito importante, né? Do cônjuge, dos familiares, que se interessarem, é claro, não dá para obrigar ninguém, mas o quanto é importante também compartilhar com eles esse conhecimento para ter uma sinergia, né? E, então, se o André puder comentar... Oi? Cônjuge foi uma palavra tradicional que você usou. Eu acho que nas traduções nossas, né, André, do material tem muito cônjuge, então você acaba utilizando ela. Mas não está em voga, né? Não está mais em voga. O voga também é super tradicional. O André que gosta do voga. Daqui a pouco o Rafa vai tirar o relógio de bolsa dele aqui da declaração. Mas é legal isso que você comentou, Vini, pegando um gancho aí, o quanto se a gente não passa pelo processo, é uma coisa impossível de levar isso adiante, seja na vida pessoal, né, na família, né, estendendo do eu para o grupo, né, e seja com os pacientes, né. E você estava comentando isso, eu estou lembrando, a Mari, minha esposa, eu conheci porque o primeiro curso que a gente organizou no Rio, a Vivi foi lá para o Rio fazer, e ela ficava lá em casa, e ela chamou a Carlinha e a Mari. Eu conheci ela no curso de 5 leis que a gente fez no Rio. Foi assim que a gente se conheceu. Então, não sabia desse romance. Não, eu nem tinha pensado nisso antes de começar aqui. Aí, a hora que começou essa história, me caiu a ficha. Hoje vai ser uma noite romântica, então nem E uma coisa interessante disso, né? O quanto... E a gente, isso não é só porque, curiosamente, as nossas esposas são fisioterapeutas também, né? Mas a gente vê isso no curso quando chegam pessoas que não são da área da saúde, não tem nada a ver, mas a hora que um faz e muitas coisas são tão antagônicas à crença e ao modus operandi convencional que fica praticamente impossível você tem confiança no marido ou na esposa, mas tem limite, né? Então, a pessoa, se não tiver um embasamento, ou pelo menos de onde é que você está tirando isso, né, do que você está falando, fica muito longe, muito distante. Né? Então, a gente tem essas experiências com gente, engenheiro, advogado, etc. Não é à toa que a gente começou a fazer um desconto especial para quem volta com o cônjuge, quem volta de carruagem com o cônjuge, aí faz também com desconto especial, porque é isso, a gente volta pensando por essa perspectiva, claro, depois de um tempo, acho que quem não tem uma PCL, né, uma crise depois do curso, depois que essas coisas se organizam, você começa, no primeiro momento que você fica encantado, você começa a dar pitaco, né, a observar por esse prisma, e a pessoa do lado começa a ficar, cara, mas você nunca falou isso e agora isso virou um problema? Ou isso que era uma coisa que a gente evitava, agora está falando para fazer? Né? Porque mais do que uma abordagem nas doenças, né, ela tem uma abordagem na saúde, na vida, né? Como lidar com as experiências. Então, isso é bem interessante e acaba sendo... E por isso acaba sendo a sequência, né? O cara leva isso para casa e depois vem a outra pessoa ou se separa, sei lá, alguma coisa deve acontecer. É que a gente não analisa esses outros. Mas Mas isso que você falou, André, é muito legal, que a pessoa vivenciar, né? Depois que faz o curso, começa a vivenciar isso, e aí não tem mais volta, né? O curso das 5 leis, para mim, eu comparo com aquele filme do Matrix lá, quando o cara vai oferecer a pílula. Você tomou a pílula, você não volta mais para a realidade como era antes, nunca mais. E quando você começa a verificar isso em você, né, então o Vini lá sofrendo a PCL, eu também tive a minha experiência pessoal com esse primeiro curso. Eu tinha uma dor que me acompanhava,
há muito tempo antes de fazer o curso. Eu era uma dor no testículo, eu já tinha tratado de um monte de jeito e estava lá sempre. E quando o Luiz Felipe começou a descrever o conflito das gônadas, caiu uma ficha para mim enorme. Eu descobri de onde estava vindo o conflito. Depois eu fiz usei uma ferramenta que na época o Paulo tinha me ensinado, que ele usava no curso do Tisna, e eu nunca mais tive essa dor. Me lembrei, assim, a gente vivenciar isso é muito legal. E depois a gente começar a perceber no nosso entorno, né, com a família, eventualmente conflitos que acontecem, e depois a gente vê essa sintomatologia vindo à tona, e aí você começa a entender o quão biológico nós somos, né? Não tem como fugir, por mais que a gente muitas vezes teme e não admitir, nós somos realmente muito mais bichos do que a gente admite ser. E agora a faceta bacana é que a gente consegue procurar evoluir com isso, né? Então, quando a gente vislumbra, a ferramenta das 5 leis, eu acho que para mim, em termos de pessoal e familiar, é que elas nos possibilitam, bom, se eu passei por essa experiência e tive essa reação orgânica, biológica, não tem como negar, aquilo ali me tocou de alguma forma muito profunda e importante. Agora, a possibilidade de eu visualizar isso e perguntar para mim mesmo, poxa, por que isso me afetou tanto, né? E começar a usar de ferramentas para que eu melhore, para que numa próxima experiência eu consiga assimilar isso de uma forma mais amena e construtiva, para que não... Você também é uma ferramenta que você pode evoluir, crescer com isso, né? Então isso é muito bacana, eu acho, das 5 leis, para mim pessoalmente. A Patrícia também a utiliza dessa forma, de uma maneira mais pessoal, nossa, e inclusive com os filhos, né? Então, quando a gente começa a identificar nos filhos, a gente vai começar a direcionar muitas vezes essa essência dos conflitos, né? Que pode ajudar bastante nesse caminho aí de melhora pessoal. O Rafa falou um negócio bacana, que isso me marcou também. Que no começo do curso, não sei se ainda o Luiz Felipe usa, mas ele usava um quadro do William Blake, que eu uso esse quadro até hoje em alguns momentos da minha vida, né? Que é aquela pessoa atravessando uma porta e vendo um mundo diferente, né? Eu uso aquilo, mas de várias maneiras na minha vida, eu uso aquele quadro até hoje. E uma coisa bacana aqui, que para mim marcou bastante, Vini e todo mundo, né, que está aqui com a gente, mas algo que marcou muito depois do curso para mim, que eu sempre tive muito problema com frio. E assim, eu sempre tive na minha formação, né? Você vai estar tomando frio, você vai ficar doente, tá? No frio vai ficar doente. E isso era muito marcante em mim. E eu percebia que, assim, por exemplo, ia para um lugar mais frio, era natural que depois eu ficasse com algum processo de doença. E aí, isso em casa, a gente mudou muito a fala com nossos filhos depois do curso. Tanto eu quanto a Gra, né? A gente fala, olha, coloca o agasalho porque você vai ficar com frio. E você não vai ficar doente porque você está sem agasalho, né? Então foi uma mudança na frase que a gente usou, que era depois do curso, que marcou muito a gente. E o Rafinha falando dessa entrada me remeteu muito isso. Como a gente mudou falas na nossa família por conta do curso, né? E como isso mudou muito, porque meu filho tá um frio de 3 graus, ele tá sem camisa e falou, tô com calor. Então, assim, e tá tudo certo, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, né, cara? Como é sensacional isso, né? São os nossos condicionamentos, né? As nossas visões de mundo que muitas vezes foi empregada, ou melhor, carimbada, né, na nossa infância, que a gente carrega e a gente passa isso para o nosso filho, né? Mas esse exemplo do rolo do frio, eu acho que é o melhor, né? Inclusive, depois, caso esteja num processo, né, de solução, é aí que não pode tomar frio mesmo. É aí que não pode. Tá com dor de garganta, não pode tomar sorvete, né? E às vezes pessoas assim, gabaritadas, né? Mas aí eu pergunto, mas se é um processo inflamatório, não é recomendado por gelo? Aí a pessoa... então você acaba seguindo, né, um condicionamento. Mas ótimo esse exemplo, Romulo. Acho que o André ia falar alguma coisa. Esse negócio do frio é sempre um exemplo a ser citado, né, uma percepção. E foi curioso que eu fui para o Canadá
dar aula final do ano passado, e estava menos, final do ano retrasado, né? Porque o ano passado não contou, a gente... Não teve ano passado. Mas estava menos 16, né? E na turma tinham várias mães. E eu comentei essa história. Eu falei, olha, no Brasil tem isso. E eles falaram, mas logo no Brasil, que é super quente, nada melhor do que frio. A gente aqui, que é um frio absurdo, a gente nem fala nada e é totalmente cultural, né? Eu comentei sobre isso e eles falaram que não tem nenhuma relação na sociedade, assim, né? Ninguém faz essa relação, esse vínculo, porque se você ficar com frio e ficar resfriado no Canadá, meu amigo, bota na pele o resfriado e segue o jogo, né? Então... o frio mesmo, para mim, teve um... eu tinha uma reação também que eu fui compreender depois do curso, que toda vez que eu entrava em um ambiente com ar-condicionado ligado, meu nariz já começava, né? Já começava com aquela reação, começava com coriza e tudo mais. E mais aí rápido depois que eu tudo, entendi. né? A velocidade, muito rápido. Como é que você explica, né? Na verdade, é bem típico, né? Eu espirrava, que é a epicrise, e na sequência a coriza, que é a PCLA, né? A fase pós-resolutiva ali. E quando eu compreendi que, na verdade, é um condicionamento que eu trazia, uma memória, né, dos meus pais, de que o frio, você pode ficar doente. Então, e até hoje, eu entro num ambiente, porque é muito forte, não é simplesmente você tomar consciência, você vai desligar uma chave e a sua relação visceral e animal, né, e biológica, como a gente fala, ela vai simplesmente ser sincronizada com o racional e você vai deixar de perceber isso como uma ameaça. Melhorou muito, mas vez ou outra eu percebo que meu nariz começa a coçar e aí eu me autoafirmo, né? Não, tá tudo bem, tá frio, mas não é uma ameaça, tá tudo certo, né? Então, mas melhorou muito. Qualquer ambiente, agora mesmo que eu estou com o ar-condicionado ligado aqui, já seria o suficiente para começar a espirrar e ter coriza. Eu gostaria de estar com o ar-condicionado ligado aqui. Tá ótimo, João. Não, patrão, o negócio, ele não deixou só o ar ligado, ele deixou o copo dele também de cerveja. Já que o meu zerou, obrigado, João. Volte sempre. Muito bom. Bom, gente, vou passar uma outra rodada aqui. Oi. Não, eu ia pegar um gancho do teu aí. Não, pode continuar. Eu achei que o assunto tinha acabado e emendar um outro assunto, mas ótimo, vamos deixar no bate-papo aí. Não, você falou de que a gente se dá conta, mas isso não é... E essa é uma coisa importante, né? Um recado importante a gente fala. Né? O fato de conhecer as relações não significa que elas se resolvem. Né? Se resolve. E mais do que tudo, permite que a gente pelo menos saiba para onde olhar. Isso é uma grande... Isso dá um norte absurdo, né? O que eu estou... Em qual situação eu me encontro? Aonde isso foi marcado em mim, as relações, o grau de vínculo que eu estabeleço com isso é muito, muito maior, né? E aí vem o trabalho em si, né? O resto é só uma conexão de como eu estou me sentindo e como isso está passando. E isso é uma coisa legal. Eu estava até falando com o Vini, a gente se encontra sempre às quartas para trabalhar algumas coisas de conteúdo, e eu estava comentando ele. Uma das coisas o Rafa citou aqui no caso dele, a hora que a gente é acometido, a gente sempre pensa o que eu fiz de errado. Né? A relação é essa, né? O que eu fiz de errado? E a partir do momento desse conhecimento, a gente para e começa a olhar para trás o que ficha caiu, que situação que eu estava apreensivo que baixou, e a gente entra num campo de conhecimento das nossas próprias reações que permite cada vez mais aproximar, né? Eu falo muito nesse trabalho de busca, essa aproximação do nosso grau de consciência com o nosso animal interno. Então, quando acontece e a gente consegue olhar para trás, né, e o reflexo já passa a ser automático de peraí, o que ficha caiu, que situação que estava me incomodando que se resolveu. E não pense que tem que ser uma coisa absurda, né? Muitas vezes essas coisas de rotina, né, de baixa intensidade,
São coisas muito sutis, mas que já permite falar, cara, eu nem sabia que aquilo estava me incomodando. No campo consciente, isso não estava me tomando tempo, mas o meu corpo está dizendo o quanto eu estava apreensivo com aquela situação e o quanto ela... Então, essa questão de olhar para trás e conhecer, e a gente fala muito que a biologia não mente, né? E quanto mais experienciado a gente está no conhecimento, mais a gente afirma isso, de maneira que é indubitável que algo de fato estava me pegando. E eu começo a acreditar mais no meu animal interno do que na minha consciência, no que eu construí de realidade ali, né? E isso é uma mudança gigante, pelo menos para mim foi, né? A biologia não mente, a mente mente, né? A mente mente imediatamente. A biologia não mente. Não, legal, muito Ó, muito o bom, Pegas André. entrou aí, ó. André Pegas entrou. Abraço pro André Pegas. Abraço, Falando André. de quadrilha, quem chega, né? Ele mesmo levanta a bola, né? Tá faltando o capitão da quadrilha aí, o André. Chegou. Abraço pro senhor André. Amigo 15 querido, batalhão logístico. Muito bem. É isso que o André falou, né? Da gente olhar para trás e também olhar, né, com respeito, com carinho, entender que essas respostas são mecanismos de sobrevivência, né? E mesmo falando dos condicionamentos, e aproveitando para não comprometer esse exemplo que eu dei, porque minha mãe está participando da live, depois que eu fui lembrar, né? Sua mãe vai Então, ficar culpada, se sentindo culpada, né? Caramba agora. Viu? não, mas ela já conversamos sobre isso já. Na outra live, ela depois me manda um áudio, né, uns 5 minutos. Ai, filho, mas você acha mesmo, né, que foi por isso que você e tal? Eu falei, não, mãe, tá tudo certo, né? Porque é olhar com carinho, né? Eu acho que, principalmente as constelações, traz muito esse olhar respeitoso, né? De que nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento. Então, biologicamente falando, foi o que deu certo para eles. Não só nossos pais, mas todos os outros, né, ascendentes, foi o que deu certo para eles. Oi, mãe. Beijo, te amo. Se estamos aqui reproduzindo, é porque deu certo para nós também. Porque deu certo, exato. E se deu certo, né, cabe a gente daí analisar, deu certo, vale a pena continuar repetindo, passando isso à frente, consigo fazer alguns ajustes, né, ressignificar, e então só dando um exemplo aí. Muito bem. Uma galera. Legal, Rogéria colocou aqui uma coisinha legal, acolher, aceitar e ressignificar e dar lugar. É isso mesmo, Rogério. Muito bom. Beleza. Que mais, galera? O que mais vocês querem falar aí? Eu ia falar pro Rômulo que o copo dele acabou, cara. O Pega já deu um... Olha lá, dona Pega, Celina aí, ó. Vini, sua mãe, ó. Viu que a sua mãe escreveu aí, Vini? Tá vendo, ó? Vou ler o que minha mãe escreveu, gente. Olha que sua mãe escreveu. As Sabedoria aí. imperfeições dos pais são perfeitos para os filhos, ó. Exatamente. Filósofa. Beijo, mãe. Adorei. Bom, e aí, gente? E eu vou parafrasear o nosso querido André Pegas. Aí, André, nossos filhos são perfeitos, tirando os pais que eles têm. E nós nos incluímos nisso. Exato. E é muito bacana essa dinâmica das 5 leis. Você até citou o lance da constelação, né, Vini, como uma ferramenta também de entendimento. Que é uma ferramenta muito bacana para a condução dos filhos também, né? Assim, eu tenho alguns exemplos bem biológicos com os meus, muito bacana. E hoje eu consigo fazer paralelos na minha prática clínica, que eu faço um trabalho mais intenso com pediatria, né? E o entendimento da biologia me ajuda muito a
a mostrar para as mães, independente da formação que essa mãe tem, em termos se é da área das ciências médicas ou não, quando a gente explica de uma forma biológica, é muito palpável e muito coerente essa visão, né? Então, eu tenho alguns casos assim, em casa que é muito legal e muito desafiador também. Eu acho que eu já contei naquela live que a gente fez junto, né, Vini? Aquele bate-papo maluco que a gente fez. Mas conta de novo. Aliás, só compartilhar que a gente está numa sintonia, porque essa seria a próxima rodada que eu ia puxar, Rafa. Já começa. Muito bom. Assim, mas conta que é legal, é um caso muito legal mesmo. Não, você está pedindo para contar o que você esqueceu, Vini. Pode falar. Não vou dar spoiler. Vem falar que conta de novo para eles. Quando a gente tem essa noção biológica, eu acredito que isso ajuda muito na dinâmica com os filhos, né? Então eu vou citar de novo o exemplo que eu dei, que para mim foi um exemplo sensacional de vivenciar isso. Eu já conhecia 5 leis. E aí o Ariel, meu filho, já tinha 2 anos e meio quando a minha filha chegou, né, no hospital. E apesar da gente ter feito o melhor preparo possível, que a gente havia tentado, quando a Iris nasceu de uma cesárea, né, então a Patrícia estava no quarto, ela veio e nessa época o Ariel já tinha sido desfraldado, ele não fazia xixi, nem cocô fora do banheiro, já conseguia verbalizar que ele estava com vontade de ir ao banheiro, então estava tudo top nessa dinâmica. E quando a Iris chegou no quarto, ela veio naquela bercinho de acrílico do hospital e estacionaram ela ao lado da cama da Patrícia. E o Ariel estava brincando com um carrinho de Hot Wheels. O Hot Wheels vai ter que pagar merchandising. Falei a marca. Matchbox. Na minha época era Matchbox. Carrinho de ferro. Estava com carrinho de ferro. Não, porque esse número de seguidores vai impactar tremendamente nas vendas. Brincando com o carrinho pelo quarto do hospital, e eu tava num lado da cama com ele, e aí ele passou por baixo da cama do hospital, da cama da Patrícia, e saiu do outro lado onde estava o carrinho da Iris. De repente, ele deu um grito assim, papai, levantou, bateu a cabeça no bercinho lá que estava por baixo, papai. E aí eu dei a volta para ver o que era, né? Até assustei. E quando eu cheguei lá, tinha uma poça de xixi. Ele fez xixi embaixo do carrinho de cidade, né? E se eu não tivesse, e quando eu vi aquilo, eu comecei a rir e pensei assim, sensacional, né? Sensacional. Agora assim, foi só o conhecimento das 5 leis que me possibilitou achar aquilo sensacional e não eventualmente, né? Assim, menino, você tá maluco? Fazer xixi no chão do hospital. A sua irmã acabou de nascer, essa mãe tá aí, ó, recuperando o corte. Assim, aquela demarcada de território, né, de uma forma inconsciente, foi tão inconsciente que assustou a ele, que ele não fazia mais, ele já estava desfraldado. E foi um negócio totalmente de repente, porque ele assustou pela dinâmica que ele fez xixi lá na hora, sem perceber. Quando ele viu, ele já tinha feito. E foi uma coincidência fazer bem embaixo do berço onde estava a irmã que tinha acabado de chegar. Assim, foi um negócio assim, sensacional. E ter o conhecimento das 5 leis com isso foi muito bacana. Até pela dinâmica de lidar na hora lá, né? De conduzir, tá tudo bem. Porque se eu não soubesse conduzir de uma maneira adequada, eu poderia gerar um trauma ali, um DHS talvez importante com ele, né? E a gente vai fazendo isso em várias situações, mas essa foi muito escrachada, foi muito bacana essa reação biológica dele, né? Às vezes a gente vê isso. Pode falar, André. Fala, Rafa, mal.
E aí eu concluí que às vezes a gente vê isso também na dinâmica da escola, né? Hoje eles já vão para a escola. O Ariel também tem um episódio muito marcante, que teve na passagem dele do fim do ensino infantil para o primeiro ano, teve um estresse forte lá com um amiguinho dele. Foi uma das primeiras vezes que ele ficou muito doente, também com coriza, com o nariz escorrendo. Quando a gente foi buscar, puxar o novelo, foi muito legal, porque a gente descobriu um conflito muito importante para ele, né? E que eu acho que até é um desafio, acho que até hoje, né? Porque, apesar de estar tudo bem, o sistema dele ainda remete como um trilho muito importante e na biografia dele, quando eu for fazer, ou quando eu for contar para ele, eu sei certinho onde foi esse gatilho, né? É muito bacana isso, ter esse entendimento e poder passar para eles também, como crianças, ainda mais num mundo num período tão louco que a gente está vivendo, né? Em especial, como que o corpo reage de uma forma coerente e biológica, que isso também diminui a ansiedade e insegurança deles, né? Em frente a todo o contexto de doença, independente do período que a gente passa atualmente. Isso é muito bacana para ajudar com a dinâmica dos filhos, né? Só aproveitar para puxar esse gancho só, Rafa, que acho que o André tinha falado desse momento da pandemia, né? Aqui em casa, nesse momento, entender muitos processos estão ajudando muito a gente com as crianças, né? Porque uma maluquice está rolando na cabeça deles e a gente tem conseguido deixar eles muito tranquilos em relação ao momento que eles estão vivenciando. Até eles falam, papai, tal pessoa está muito preocupada com isso, muito preocupada com aquilo, né? E assim, o quanto isso vai marcar a vida dessa geração, né? Porque vai marcar a nossa, mas quem tá nesse momento de crescimento, né, de desenvolvimento de muita coisa, o quanto isso tem marcado, né? E conseguir trabalhar isso com os dois em casa tem ajudado muito, assim. Eu tenho percebido o quanto eles estão vivenciando diferente de alguns amiguinhos dele nesse momento, né? Como eles estão conseguindo passar de uma forma intensa, mas em relação a sentimentos muito mais suave, em relação a muita coisa que a gente vê. Então, assim, nesse momento, né, como o tema hoje aqui é a família, né? Eu acho que, assim, eu e a Gra, a gente tem essa concepção das 5 leis, tem facilitado muito, muito o convívio nosso e das crianças com todo esse momento difícil que tem se passado no mundo, né? Então, para a gente, assim, tem sido algo fundamental essa conversa com eles, deixar eles passar da maneira mais suave possível em algo tão intenso para a vida deles, né? Eu vou aproveitar um gancho aqui, um parênteses, e inclusive a gente tem que ficar atento a essa dinâmica do dia a dia, porque os nossos filhos eles, apesar de agora estar bem dentro de casa, né, eles também convivem com um mundo que a maioria das pessoas ainda não tem conhecimento dessas leis. Então teve um acontecimento que para mim foi bem intenso na hora. Eles estavam brincando e aí começou a rolar um estresse, um desentendimento entre o Ariel e a Iris. Até que o Ariel chegou perto dela e aí ela empurrou ele e falou desse jeito, assim, deu um grito, falou assim, sai pra lá, não pode ficar abraçando, porque tem Covid. Falou assim. E eu escutei aquilo, eu sempre falei, da onde veio isso, né? Porque em casa a gente não fala isso. Aí eu parei, falei assim, ô filha, você falou isso pro seu irmão, não fale assim, ó. Você escutou isso aonde foi? Na escola, né? Só pode ser, porque ela só vai de casa pra escola. Então, aí eu expliquei, fique tranquila. Não é assim, você lembra tudo. É importante ter, é muito importante que a gente tenha bom senso, responsabilidade frente a tudo que passa, né? Mas também é importante para que isso não seja o mesmo carimbo como o frio. É pro Rômulo, né, que já está melhor, para o Vini, como já está melhor, né? Ou pode ser com qualquer coisa, né? Eu tenho os minhos, tem amigos que têm com camarão, outras alergias bem importantes. Piada interna. É o melhor também. Mas isso que você falou, Rafa, dando o exemplo aí da sua filha, né? Claro que é uma diferença de idades aí, né? Eu tô com a Alicinha aqui com 3 anos, quando iniciou tudo essa situação que a gente está. Em março do ano passado, a Alicinha estava com 2,
Então, claro que para a gente foi e está sendo muito mais fácil, né? Lidar com tudo isso com ela pela idade. Mas eu lembro logo que começou, eu e a Laura, a gente sentou, né, para conversar sobre vários aspectos do que a gente precisaria tomar de decisões, né? Econômicas principalmente. E foi um baita de um aprendizado, e está sendo até hoje um baita de um aprendizado. E eu e o André já cansamos de falar um para o outro aí o quanto a gente se sente beneficiado, né, e presenteado por conhecer as 5 leis. Acredito que o Rômulo e o Rafa também devem sentir assim, por termos esse conhecimento na situação que a gente está passando. E numa dessas sentadas com a Laura, uma das conclusões que a gente chegou aqui em casa a gente vai filtrar ao máximo, né? E fomos trabalhando isso, inclusive, com a nossa ajudante. E até a analogia que a gente fez, eu costumo até dar esse exemplo para alguns pacientes que vêm me perguntar, o André Pegas também perguntou aí sobre como a gente está fazendo na situação de pandemia com a família. E eu falo que aqui em casa a gente faz de uma forma parecida com o filme Da Vida é Bela. Não sei se vocês já assistiram. Exatamente. A Vida é Bela, né? Então, a Alice, ela acho que nunca pronunciou a palavra Covid. A gente, por estarmos tranquilos e em paz, ela não capta essa tensão, essa preocupação nossa. Ela entende o uso, né, da máscara, mas a gente não fica dando grandes detalhes dos porquês, os motivos, né? A gente fala, não, filha, precisa colocar a máscara para entrar, né? As mais críticas aí, de isolamento, a minha mãe, né, que por segurança prefere, ela e meu pai ficam lá isolados, e a Alice, ela pede, quero visitar a vovó, cadê o vovô? A gente podia chamar eles para vir em casa, vamos lá visitar a vovó e vovô, né? E aí uma forma que a gente encontrou filha, no começo a gente falava que o papai do céu pediu para a gente ficar em casa, né? Aí foi prolongando. Aí o papai do céu já começou a ficar chato, né? Pô, esse papai do céu é chato demais. E aí a gente começou... O governador proibiu. Tá? Aí a gente começou a falar que a vovó estava viajando, a vovó estava trabalhando, né? Então a gente cria uma história que ela não quer entender racionalmente o que está acontecendo, né? É o visceral, é o biológico. Não tem o que ficar explicando, né? Então, só compartilhando. Vini, eu vou dar uma opinião aqui, quero ver o que vocês acham. Isso eu vejo com a dinâmica do grupo da escola, né? Eu tenho 2 que vão na escola, a gente troca mensagem com os outros pais pelo WhatsApp, tem pessoas que estão mais tranquilas, estão mais centradas com isso, e tem outras que estão totalmente desconcertadas com a situação, e a gente compreende, inclusive, frente aos diferentes pontos de vista, e respeitamos, inclusive, né? Mas uma coisa que eu acho, é uma opinião pessoal minha, que fique claro, né? Eu acredito que as crianças não merecem ser aterrorizadas emocional e psicologicamente como estão sendo pelos próprios pais, pelos professores, né? É importante que as crianças entendam o que está acontecendo, e elas entendem, mas de uma maneira mais leve, mais suave. Criança tem que ser criança, né? Mesmo porque nós entendemos a dinâmica da própria fisiologia dentro da biologia. Se você instala todo um contexto de medo, né, onde você transforma os seus amiguinhos, os seus entes queridos, os seus avós, e eventualmente até os seus pais, ou seu irmão, como aconteceu ali, o exemplo que eu falei dos meus filhos, uma pessoa tóxica para você, imagina o quanto de reações biológicas não vão começar a acontecer, né? E outra, hein, galera, aqui, ó, para quem conhece 5 leis, quando começar a voltar para valer para a escola, imagina quantos conflitos não vão se resolver, quantas coisas não vão aparecer. Agora, nossa, pelo amor de Deus. Assim, mas tivemos isso, né, Rafa? Eu acredito que é uma judiação com as crianças. É importante que elas tenham consciência, mas eu também faço muito essa analogia com o filme A Vida Bela, sabe, Vini? Guardadas as proporções.
Eu acho que no filme, a princípio, foi uma dinâmica que o menino quase não tinha noção do que acontecia. Eu acho que as nossas crianças são inteligentes para ter noção do que acontece. É muito legal porque as crianças... E filme é filme, né? Tem muita dinâmica, eles entendem muito as dinâmicas dos protocolos de segurança, respeitam direitinho, mas sem fazer terrorismo, né? Porque ninguém merece isso. Os adultos, inclusive, e muito menos as crianças, né? Porque a reação biológica disso é muito forte e muito intensa. Crianças e as crianças adultas, né? Que a gente for ver a impressão midiática que a gente recebe diariamente, então outro filtro que a gente passou é esse de comunicação, né? E eu procuro compartilhar isso com os familiares, com os pacientes, né? Dá uma limitada no tempo que você fica vendo TV, buscando informações, né? A Maju, no Jornal Nacional, dá uma segurada, porque isso fica retroalimentando ainda mais esse medo, né? Essa sensação de pânico, de histeria. Mas te interrompi, André. Não, eu ia comentar, a gente acabou citando aqui exemplos de casa, né? E eu estava pensando nessa história, né? Quando o Rafa comentou, é que estava tão bom, eu estava aqui acompanhando, mas quando o Rafa comentou lá da história do Ariel que fez o xixi embaixo da máquina, da cama do hospital, o quanto essa percepção permite criar essa empatia, né? Criar em que lugar ele está para executar isso, que é totalmente diferente de uma reação de repressão, de culpabilização e etc. E que nessa idade a gente conhece os nossos filhos e a gente percebe pequenos detalhes do comportamento dele, mas as respostas orgânicas nos dão muito mais informação do que está se passando e que permite criar comunicações mais coerentes com o que está passando, a atenção nossa, né? Os sintomas do Pedro me direcionam muito para o que eu estou olhando e o que eu não estou olhando da educação, dos momentos que estão acontecendo, e que são coisas que depois vão aparecer de uma maneira muito macro lá na frente, né? Ou num sintoma muito maior, ou num marcador importante num exame X, e que pequenas oscilações do intestino, da urina, fez xixi na cama aquela noite, já parou de fazer xixi há muito tempo, uma reação de gritar e sair, tudo a gente já encaixa assim, como ele estava percebendo aquela situação. Já não interessa eu explicar para ele que a situação não era aquilo, e sim eu dar lugar para aquele sentimento e, dentro da perspectiva dele, contar a história, né? Trazer essas informações. E aí, depois, vendo os assuntos que vocês comentaram, o quanto essas coisas vêm da escola, no caso, que é um mundo muito pequeno, né? Dessas crianças, condomínio, quem mora em condomínio, seja de casa, de apartamento, tem um convívio ali, mas o convívio maior é dentro da escola. Nós 4 aqui temos nossos filhos na escola Waldorf, o Rômulo agora também saiu, mas nós temos a experiência de conviver numa comunidade escolar muito intensa, e eu acho que a gente comentou de um indivíduo, esse indivíduo leva para casa e traz a família, que é o foco aqui, e eu acho que o terceiro ciclo disso seria uma comunidade escolar, porque é incrível o quanto isso faz falta. Ainda mais numa comunidade tão inclusiva como uma pedagogia Waldorf, de acolher os de todos, e que muitas vezes, na melhor das intenções, excita certas percepções de inclusão que são maléficas para o ambiente, nem tanto para o ambiente, mas para a criança. Por exemplo, os alérgicos dentro da escola, e aí não entra amendoim na escola inteira, na festa de São João não tem pé de moleque, não tem nada, porque tem 2 alunos que são alérgicos. E eu entendo totalmente, não tem nenhuma crítica, porque pela perspectiva está mais do que certo um caráter inclusivo, mas isso cria um print nessa criança e em toda a comunidade que entra num loop de reforço desse processo com uma justificativa inclusiva. Que nem criticar quem é radical por uma posição ou outra nesse momento, porque todos vão ter uma questão inclusiva dentro disso. Mas um fato, acho que eu já trouxe em alguma live aqui, que foi muito interessante, o Pedro está com 6 anos. Cara, eu estava tendo um papo com
Ah, não, ele foi na casa de um grupinho de amigos, e aí ele voltou assim, e falou, pai, o que é alergia? Com 6 anos. Já se comentou comigo, Elcio. Tipo, porque não é um assunto que é reforçado e condicionado, né? Então, ele nem sabia o que era. E aí eu me peguei, cara, como é que eu vou explicar a alergia? Mas a alergia de uma criança de 3, 4 anos é normal. Tipo, Você pegou a apostila de 5 leis. falei, filho, então, começou com DHS. Aí depois... Não, mas... Filho, quando você tinha 6 meses... Mas é interessante, né? O quanto ele não tinha se atenado a isso, porque o nosso entorno também não tinha essas condições tão apontadas e valorizadas, né? Então, é muito rico observar isso. É uma pontinha de frustração que eu compartilho com vocês, o quanto isso não chega numa comunidade escolar, porque isso traria um up de gerações e de convívio para as famílias, que seria muito legal. E vamos devagarzinho, né? Não chegava nenhum. Com certeza. Chegando na família, é uma questão de tempo, mas é uma coisa Trabalho de que eu acho que formiguinha. é o terceiro limite aí. O eu, a família e depois uma comunidade escolar seria muito, muito legal. Legal. Bom, gente, eu no papel de moderador fico com o papel chato de avisar que a live está nos finalmente. Por um fio. Passou-se Você uma hora usou meia voando. hora antes, né? Você usou meia hora antes. Para quem abriu 8 horas. Mas, gente, eu vou falar que eu, me delicei aqui com essa live. Eu acho que a gente podia fazer ela mais vezes. Quem concorda, levanta a mãozinha, bate palminha aí. E eu acho que a gente, vocês aí que gostaram, manda um aviãozinho aí para algumas pessoas que possam curtir também, se beneficiar com essa live, com essas experiências nossas. Foi uma live bem descontraída, me diverti a beça aqui. E aproveito para dar algumas informações finais. Para quem não conhece 5 leis ou quer se aprofundar também, a gente tem os nossos cursos introdutórios, a gente tem a nossa formação. É só entrar no site das 5leisbiológicas.com.br e também nesse Instagram que eu estou aqui. Tem bastante conteúdo para vocês consultarem. E, claro, cada um de nós aí pode adicionar o pessoal, pode mandar inbox. A gente é bem aberto para conversar sobre as 5 leis. A gente adora, né? E no mais é isso, gente. Boteco 5 leis, o que vocês acham? Sexta-feira à noite. Só a resenha. O moderador aqui, é o motorista da rodada, né? O amigo da vez. Pera aí, dá licença, calma. Um shot de vodka aqui. Legal, gente. Bom, temos minutinhos finais aí, vocês fiquem à vontade. E obrigado, viu, Rafa e Rômulo, o convite. André já... A gente vira e mexe, faz lives aí, mas obrigado pelo aceite. Vamos fazer mais vezes, hein? Foi legal esse bate-papo aí. Agradeço muito o convite. Agradeço o convite, foi maravilhoso. Gostei bastante mesmo. E trocar essas informações acho que agrega muito para a gente, para quem está ouvindo aí, mas para mim aqui está ouvindo também. Muitas coisas vão agregando demais. Então agradeço muito, Vini e André, pelo convite. Contem comigo sempre que precisarem, estamos em pé para o que precisarem. Valeu. Bom, terminar a agradecer o convite do Vini e do André. Sempre esses convites são muito gostosos de receber, sempre uma interrogação no que vai ser e, pelo menos até agora, está sendo divertido, né, Vini? Então, a ideia é essa, Rafa. A ideia é papo descontraído. Porque 5 leis tem que ser passado assim. Agradecer todo o pessoal aí que tá vendo. Tem muitos amigos nossos aí, o Gustavo, a Rogéria, o André, todo mundo. Rodriguinho, Gabriel, Rogéria. Gabriel. E saudade de todo mundo. Agradecer todo mundo aí. Em especial a dona Serina, mãe do Vini, né? Que
tá sempre marcando presença aí com você, né, Zico? Pelo menos Tá pra falar. sempre. E obrigado aí para vocês dois. Parabéns pelo trabalho, esse trabalho da Cinco Letras que vocês vêm fazendo. Eu acho que é um trabalho muito bonito, muito importante, inclusive. E indiretamente, agora ele não está aqui, mas também eu acho que é muito importante agradecer o Luiz Felipe, que sempre está por trás aí, apoiando vocês, que é um cara que foi o sujeito que me apresentou para valer formalmente, me ajudou a me restabelecer e me curar das minhas dores lá na época que eu comentei com vocês. É uma pessoa que eu admiro muito, um cara que um ser humano maravilhoso. Valeu, galera. Foi muito bom. Show. Espero que as pessoas tenham gostado, porque a gente falou assim, pô, o que a gente vai falar, como é que vai ser. Eu falei, cara, eu espero que eles gostem, porque a gente vai gostar, a gente vai se ver. Espero, a preocupação é que os outros também curtissem. Legal, galera. Valeu, meus queridos. Ó, beijão para vocês aí. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, até a próxima. Boa noite, André. Boa noite, Rafa. Boa noite, Cômodo. Até a Boa próxima. noite. Beijo para as mulheres aí, para a criançada. Valeu. Beijo a todos aí. Valeu, beijão. Valeu.